Ok, ok, muito bem. Bom, então, formalmente agora, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês na nossa reunião hoje, né? Em meio a tantas coisas, a tantas notícias não tão boas, né? E a gente acha um motivo bom para a gente se encontrar, para a gente falar de coisas agradáveis, importantes, que é o processo, né, de iniciação científica, os ganhos que nós temos no processo de investigação, que é o propósito maior, né, as descobertas. Eu percebo, né, que quando a gente orienta e quando o aluno é orientado, vem coisas muito boas, vem resultados muito bons que vocês vão contar aí melhor do que eu, né? E a gente caminha junto, né? A gente tem descobertas interessantes, maravilhosas. Parece que tudo é importante. A gente fala não, calma, deixa isso para depois, né? A gente fala disso num outro processo, em uma outra iniciação. Então é isso mesmo. O processo de descoberta ele é fantástico, ele é maravilhoso e no âmbito acadêmico ele é necessário. Então, a gente sempre diz para os alunos, né, não fica só na sala de aula, participa dos congressos, das palestras, do programa de iniciação, de tudo que o âmbito acadêmico tem para oferecer, porque é seu momento, né? E eu fico muito feliz quando os alunos nos procuram para participar desse processo, né? Eu acho é uma descoberta, assim, muito interessante, né? Porque na sala de aula nós temos mais alunos. Num TC, num estágio, num programa de iniciação, nós temos uma companhia ali a dois, né? Então a gente tem um momento maior para estar junto, para descobrir, para conhecer a pessoa, né? E eu sempre acho muito maravilhoso. Então, nós estamos aí já, se contarmos de dezembro para cá, já há 6 meses, né? Nesse processo nosso, vamos falar assim, de isolamento, né? Isso muda, né, o nosso relógio, muda os nossos critérios, né, de emergência, de prioridade, e a gente tem que encarar isso, né, de uma forma que a gente precise de muita saúde, 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 é isso que a gente quer nesse momento, e a gente quer continuar com as nossas atividades. Tomara que isso passe logo, né, e que a gente volte aí ao normal, vamos falar assim, ao normal. Não sei se a gente vai conseguir voltar ao normal, né? Eu já tenho minhas dúvidas, mas que a gente continue com a rotina que a gente prevê aí para todos nós, né? Bom, eu tenho alguns alunos já aqui, eu acho que não falta nenhum que vai expor, né, seus relatos, então o convite, ele partiu, né, eu conversei com os coordenadores, conversei com o nosso pró-reitor acadêmico, professor Ednilson, falei da vontade que eu tinha de fazer um encontro, né, onde a gente pudesse ter o relato dos alunos. Coincidentemente, está aberta aí, depois a Gabriela vai falar, né, Gabriela, sobre o NAPEX e o processo de inscrição. Então, nossa, que interessante, né? Ah, mas a gente está num processo diferente, mas existem coisas que tem que continuar agora, porque a hora que tudo isso passar, você já cumpriu aí, né, os seus critérios primeiros, iniciais, para vocês juntarem-se aí à nova rotina. Então, o que vai acontecer, né? Bom, voltando aí, conversei com os coordenadores e foram indicados alguns alunos que estão aqui na minha frente, né, para contar aí das suas experiências e como que foi tudo isso, né, desde o começo. Vocês podem, na hora, expor de uma maneira bem do seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito de falar, de se expressar, de contar, cada um teve uma experiência, tudo começou no Univem, mas as experiências foram bem diversificadas, isso é interessante, vocês vão contar isso do jeito de vocês, como vocês quiserem, né? Da forma que vocês acham que pode expressar melhor a tua experiência. E essa reunião nossa, esse encontro nosso, ele está sendo gravado, para que depois o marketing vai colocar aí, né, dentro da conformidade do Univem, para que nós possamos passar para todos os alunos. Então, foi isso que foi combinado, tá?
Então, o que vocês vão relatar vai ser muito importante para a gente motivar os alunos, né? Essa experiência a gente tinha pessoalmente, ia na sala, conversava, explicava da importância. Então, hoje, como isso não está sendo possível, nós estamos encontrando essa forma, que também é interessante. Aí o aluno assiste a hora que ele quer, no momento que ele quer, no momento que ele acha que ele está mais à vontade, porque nós sabemos que mudou, né? Mudou a nossa forma enquanto docente e mudou a forma do aluno também receber as aulas, fazer os seus trabalhos. Então, toda essa rotina também foi alterada, né? Então, nós que preferimos, né, que os alunos estivessem bem à vontade para poder assistir o vídeo no momento que ele achasse melhor, que ele absorvesse melhor e que ele tivesse esse interesse, despertasse esse interesse para fazer uma iniciação científica, né, entrar no programa, que é agora em junho, e que ele pudesse também usufruir de tanta coisa boa que vocês com certeza usufruíram, que eu sei que a gente não é mais o mesmo, né? Quando a gente faz um intercâmbio, quantas coisas maravilhosas a gente descobre. Então, aí eu vou ver se a gente, se está tudo bem com o que a gente programou, e aí a gente começa com os relatos de vocês, né? Eu fiz, assim, coloquei por ordem alfabética para seguir alguma ordem, né? Falei, vou colocar por ordem alfabética de nome, não de curso. Se tiver alguma inversão, a gente pode conversar e negociar, sem problema nenhum, né? E depois também vai ter a fala, nós vamos ter a fala da Gabriela, que vai colocar, vai se apresentar, vai colocar aí todo o processo do NAPEX, como que funciona, as bolsas, né? A gente sabe que há modificações em função dessa pandemia, mas hoje como que está, né? E tudo o que for diferente, com certeza vai ser comunicado por e-mail, todas as formas de comunicação que a gente possa ter para deixar os alunos, docentes, enfim, todos muito bem informados, né, e a gente não perder. Interessante que nós temos, diferente de muitas instituições e escolas, nós logo sairemos de férias, né, os docentes, eu, Gabriela e Lucas, logo sairemos de férias, então a gente vê, nossa, alguma coisa mudou, não, muita coisa mudou, e tem coisas que permanecem, as nossas férias, dia 1º de julho, nós estamos, assim, entre aspas, né, incomunicáveis, porque temos que cumprir o nosso compromisso de férias, né? Então, o momento é agora mesmo, né, para a gente conversar e as coisas começarem a brotar, o sentimento do gosto, né, pela pesquisa, pelos resultados que ela traz, já em agosto, mas a inscrição ainda é então isso vai ser divulgado muito bem para os alunos. Então, se a gente tiver certo isso, né, então os alunos começam, depois a Gabriela vai ter a fala dela, né, depois, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, nós podemos aí resolver, responder, e depois nós passaremos para o marketing, para ele dar aí o toque final, e passar para os alunos conhecerem toda a rotina. Tá ok? Matheus, você quer alguma inversão na apresentação ou não? Tá tudo bem? Não, por mim sem problema. Se Tem problema? for na ordem, não me importa, não, de continuar Ah, dessa então forma. tá bom. Tá ok, então. Gabriela, você quer falar alguma coisa agora? Você gostaria de comentar alguma coisa? O que você acha? Ah, professora, eu estou confortável com a forma como a senhora sugeriu que ocorra Aham. aqui a nossa iniciativa. Ah, tá ok, então, porque com certeza vão vir informações que estão bem dentro da fala da Gabriela em função das bolsas que cada aluno usufruiu, né, e aproveitou aí a sua experiência. Tá ok, então. Alguma coisa, Lucas Coutinho, que você queira colocar? Tudo bem? Não, por hora tranquilo, professora. Tá ok. Porque uma aluna nossa, né, ela não pôde estar presente, então, no momento da fala dela, a gente vai passar um vídeo de 1 minuto que ela gravou, e o Lucas foi o orientador, ele vai apresentar a aluna, e aí a gente discorre, assim, a nossa conversa. Tá ok? Tudo bem com vocês? Então, tá ok. Então, eu vou convidar a Merita, que a nossa aluna se formou, vai se apresentar, né,
Merita se formou, acabou de se formar, e ela vai contar como é que foi a experiência dela, o curso, né, que ela participou, o que isso trouxe de resultado. Eu sei que sempre tem, às vezes, alguma coisa, né, como você colocou, né, Merita, às vezes tem algumas coisas que, puxa, eu gostaria de ter conhecimento disso antes, sofri um pouco, né, mas eu acho que até o sofrimento faz parte, né, Verdade. processo, é experiência, né? Experiência é aquilo que cada um realmente vivenciou. Exato. Boa tarde a todos. Meu nome é Amerita. Hoje, felizmente, né, graças a Deus, eu sou mestranda da casa. Como a professora Solange bem colocou, eu acabei de me graduar, né, então, recém-formada, né, ontem mesmo, né, a gente pode dizer assim. E aí, né, foi uma felicidade para mim já ingressar na pós-graduação em estrito sensu, e cá estou, né, na casa, minha segunda casa, que eu considero que a faculdade, a gente passa mais tempo, ou meio a meio, né, tanto em casa quanto na faculdade, né, então é a minha segunda casa, e eu fico muito feliz de ter, não retornado, mas de não saído. Com relação à minha experiência com as bolsas Santander Ibero-Americanas, foi muito interessante, né, eu estava no meu terceiro ano de faculdade, em 2017, no meio do ano, né, a bolsa, eu acho que acontece todos os anos, né, no meio do ano, então era para mais ou menos junho, maio, junho, e umas amigas minhas falaram, Merita, a gente vai se inscrever no programa, tal, faz com a gente a inscrição, porque quem sabe a gente não ganha, e vamos nós três, né, participar de uma experiência aí acadêmica internacional. Eu falei, não, claro, já providenciei os documentos ali, já peguei, acho que, se não me engano, eu me inscrevi no penúltimo dia, né, de vencer as inscrições, mas juntei todos os documentos necessários, né, os certificados e tudo mais, inclusive comprovando a iniciação científica, que desde o meu segundo ano de faculdade eu tive a oportunidade de fazer pesquisas nesse âmbito da iniciação científica, e na época eu fazia iniciação com a professora Viviane, né, na área de direito constitucional, voltado mais à educação. Então, assim, de forma assim, geral, como erradicar a corrupção por meio da educação, ética e valores. Então, assim, foi muito válido para mim, porque eu já já estava no programa, né, e ter, inclusive, esse prêmio, né, essa contemplação de ter essa bolsa foi muito gratificante para mim. E só que, assim, ao mesmo tempo que foi muito bom, foi, assim, um baque, porque a partir do momento que nós somos contemplados com a bolsa, o Univem, ele falou assim, aqui ele repassa, né, o valor da bolsa, e só que ele não faz esse intermédio com as universidades. Então, lá nós temos um edital com mais de 50 universidades para a gente escolher qual nós queremos contatar para a gente poder fazer essa experiência internacional. E assim foi, né? No ano de 2017, muito interessante que no comecinho, os meus pais, eles se mudaram para a Espanha, né? O meu irmão mora hoje lá, mas os meus pais quiseram ficar um tempo lá com eles. Então eu fiquei aqui. Eu falei, não, claro, eu vou ver uma faculdade na Espanha, né, mais pertinho, para eu reencontrá-los e tudo mais, e até para ter essa experiência. Aí, gente, eu fiquei assim, mandando e-mails 6 meses e eles não me respondiam, ou quando respondiam, eu falava, não, a gente não vai recebê-la porque uma pessoa só, talvez a gente não tenha estrutura para uma pessoa só, né? Um setor que te acompanhe nas aulas, porque o meu intuito era de participar de aulas. Sim, é participar do ano letivo, que seja 15, 20 dias de aula, já era uma experiência para mim, né? Eu ia fazer os relatos das aulas e a emissão de um certificado pela universidade, que eu participei das aulas letivas e tudo mais, que compreenderam de tal dia a tal dia. Então, assim, já estava tudo planejado na minha cabeça. Eu ia para uma faculdade na Espanha, eles iam fazer um relatório maravilhoso, ia dar tudo certo, ia aprender um monte e ok. Só que não foi assim. Então, assim, as universidades, Múrcia, Sevilha, mais assim ao sul, né, meus pais ficaram em A Corunha, bem ao norte, mas não importava para mim. Aí eu tentei, mas todas me responderam no mesmo sentido, de que não poderiam me receber porque era uma pessoa só. Se fosse um grupo de estudantes, aí sim, eles se mobilizariam para ter uma estrutura para nos receber, como inclusive aconteceu em programas anteriores, que eu tenho uma amiga, né, ela já é mestre pela casa também, pela Univem, a Bruna Scarmanhã, e ela foi com um grupo de alunos para Granada. Então, assim,
era um grupo, tinha, enfim, toda uma estrutura. E eu já estava meio que nem sem esperanças, né? Mas assim, todas as minhas cartas eu já tinha utilizado. E por fim, eu conversei com o professor Lafayette na época, e ele falou: Merita, tem na Universidade de Lisboa, na FDU, oportunidades de jornadas, né? Eles fazem bastante congressos, bastante encontros. Compra passagem e vai, né? Aí eu fiquei com aquele medo, aquele frio na barriga de contratar de novo, de não dar certo. Aí entrei em contato com o professor Fernando Araújo, que é o professor catedrático lá de Lisboa, e ele me recepcionou, inclusive, foi uma experiência muito mais agradável do que eu imaginava. Porque lá eu encontrei, né, conheci e encontrei duas professoras que deram aula no mestrado no Univem. A professora Tereza Narras e a professora Norma Padilha. Então, assim, elas me receberam como se eu estivesse em casa. Foi uma bênção de Deus, eu amei a experiência. E eu fiquei lá, participei das jornadas jornadas, eu esqueci o nome, enfim, que falava sobre direito do trabalho, questões ambientais. Então, assim, mesmo que eu estava no terceiro ano, estava no início do quarto, foi início de 2018 isso, eu não tinha ainda a matéria de direito do trabalho. Então, foi algo, assim, que abriu meus horizontes de uma forma imensurável. E aí eu voltei, né, tive o certificado e tal, e foi muito agradável, porque todo esse encontro, né, com os professores e tudo mais. Então, tive duas experiências. Então, primeiro eu subi, né, eu fui para a Espanha direto, ficar um período com os meus pais, visitei as duas universidades lá, de La Coruña, que é a pública de lá, inclusive eu até conversei pessoalmente com o responsável, né, perguntei, olha, infelizmente não deu para eu vir aqui fazer um intercâmbio, né, mas cá estou, né, existo, eu queria participar das aulas, mas infelizmente não foi possível. Numa outra oportunidade a gente pode, né, fazer um programa, né, que leve mais alunos e tudo mais. E depois de alguns dias eu desci, então, para Lisboa, para ter essa experiência junto à Faculdade de Direito de Lisboa. E para mim foi muito enriquecedor, né? Hoje eu vejo, se eu não estiver passando tempo, vocês me avisam. Hoje eu tenho o mestrado no Univem, né, voltado agora para as metodologias ativas, né, essa questão de era digital e tudo mais, isso me ajudou muito, porque o quão enriquecedor uma pessoa sair da sua, né, eu não digo bolha, mas assim, sair da sua própria convivência e ter outras experiências com pessoas que você não conhece, estabelecer diálogo com pessoas, né, mais velhas, doutores. Eu tive conversa com desembargadores lá, não conversa, né, assim, eu conheci, me apresentei, isso é muito enriquecedor. Então, assim, tudo por quê? Por conta da oportunidade que a iniciação científica ela traz para os alunos, entendeu? Essa questão de pesquisa, de ir buscar, né? Vi também várias pessoas que faziam mestrado aqui no Brasil e estavam com aulas lá na FDU também, fazendo essa período de 3 meses, que seja de aula. Então, isso é muito enriquecedor, e eu queria muito que os alunos, né, do primeiro, segundo, terceiro ano entendessem o quão importante é. Se não me engano, os alunos do quinto ano não podem se inscrever. Uma porque eles estão na correria da OAB, TCC e tudo mais, e outras, né, já passou, né, precluiu o tempo de você fazer a iniciação e tentar a bolsa. Mas, assim, eu queria muito que os alunos soubessem quão importante é isso, sabe? A possibilidade que eles têm de crescer, porque eu voltei mais desenvolvida, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, né? A gente muda, a gente cresce, e isso é muito importante. E acho que é basicamente isso que eu tinha para relatar. Desculpa se eu tomei muito tempo, mas é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aí, Amelita. Eu sei que são experiências enriquecedoras e dá para ver pelo seu olhinho brilhando aí, né? Que foi maravilhoso e que o exemplo vale, né? Muito bem. Muito obrigada aí pela sua participação, ok? Então, agora eu convido a Ana Clara, né? Para fazer aí o seu relato, contar a sua experiência. Ana Clara.
Liga seu microfone. Desculpa, perdão. Bom, boa tarde a todos, né? Eu sou Ana Clara, eu fui aluna do bacharelado em administração pelo Univem. E o intercâmbio foram duas experiências que definiram muito de quem eu sou hoje, né, da posição que eu assumo hoje, tanto como profissional quanto como pessoa. Né, eu concordo muito com a Merita quando ela fala que não só intelectualmente, né, que a gente cresce de diversas formas, né? Eu sempre tive o interesse pela pesquisa, eu sempre fui muito curiosa, quando eu comecei a estudar administração, eu comecei a ver que a administração era muito mais ampla do que eu imaginava. Então, antes de entrar no curso, eu tinha aquela ideia do mundo financeiro, né, dos cálculos matemáticos e tudo mais, e quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, não é só isso. Tem um mundo por trás daquilo que eu não conhecia, né, e que até hoje eu vou buscando conhecer, né, e isso me despertou muito mais curiosidade. Então, estudando, eu tive muitas oportunidades, né? Eu participei, né, antes do Univem, eu já tinha participado ali de alguns congressos, né, de fóruns mundiais, né? E então essa veia de pesquisa já vinha ali comigo, né? Mas no Univem eu consegui afirmar, sabe, me afirmar enquanto alguém que pesquisa, enquanto alguém que gosta do conhecimento e que quer transmitir conhecimento também, né? Porque para mim a iniciação científica, ela é você aprender e de alguma forma contribuir com o aprendizado de outra pessoa, né? De outras pessoas, né? Então, através da pesquisa que eu desenvolvi, a professora Solange me orientou muito bem, eu mandava os meus rascunhos para ela, eu falava, nossa, ela vai achar que tá horrível, e aí ela mandava ali as considerações, eu falei, não, tá no caminho, né, então, através disso, eu acho que eu pude desenvolver não só a questão cognitiva, né, não só a questão intelectual, mas também habilidades, né, que são extremamente importantes no mercado hoje, né, o mercado precisa de profissionais que não tenham apenas o conhecimento técnico, mas ele precisa, e hoje a gente está vendo mais do que nunca, de profissionais que sejam autônomos. Então, a iniciação científica, ela me proporcionou desenvolver a minha autonomia, de buscar as fontes, até o próprio senso crítico, de saber aquilo que serve e aquilo que não serve para aquilo que eu estou pesquisando, né, para os resultados que eu estou buscando compreender. E isso é extremamente importante. Aí o aluno fala, mas eu não quero seguir a área acadêmica, né? Então, para que eu vou me dedicar à pesquisa? Primeiro, porque você não precisa ter que, né, seguir a área acadêmica. Você pode fazer a iniciação científica e utilizar isso no seu trabalho corporativo, né? E as habilidades que também a iniciação te propõe, né, que se você desenvolva, elas vão ser fundamentais para você em toda a sua vida, né? Assim como o intercâmbio. Eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio na Irlanda, né? Já era um sonho bem antigo meu, e eu vinha me preparando para aquilo, pesquisei muito, e aí eu ficava, será que eu vou agora, será que eu vou depois, né, e aí eu tive a oportunidade de, praticamente no último ano de faculdade, e ficar algumas semanas, e eu falei, nossa, eu vou fazer um intercâmbio no último ano de faculdade, que eu tenho TCC, eu tenho o relatório de estágio para entregar, um monte de coisa para fazer, como é que eu vou dar conta disso? E graças a Deus eu tive apoio dos professores, né, eu conseguia fazer as atividades remotas, né, claro que eu não precisei estourar o meu limite de faltas, né, esse era um requisito, né, mas não estourei, né, peguei um pouquinho ali das férias, enfim, a gente foi dando um jeitinho, mas tive muito apoio dos professores que estavam me dando aula naquele momento, né, mesmo no TCC, orientadores, enfim, e deu certo, e foi uma experiência que agregou muito para mim,
Eu tive, como eu fiz esse intercâmbio numa universidade, numa das principais universidades da Irlanda, a DCU, e eu tive contato com pessoas da área da administração, com estudantes, com professores, e eu percebi o quanto eu realmente estava engajada naquilo. Para mim foi uma experiência de conhecer um país muito diferente, né, do nosso, conhecer uma realidade e pensamentos, visões de mundo de outras pessoas muito diferentes daqueles que eu estava acostumada, e isso também agregou muito para mim enquanto pessoa, enquanto profissional da área da administração, porque você percebe que para mim foi a administração, como ela é ampla e como eu posso utilizá-la de maneiras diferentes. Eu também não sei se eu estou extrapolando aqui o tempo, então fiquem à vontade para me cortar. Bom, então, assim, para mim, eu acho que se eu tiver uma mensagem para passar, né, para os alunos, é que se esforcem, sabe, façam, se inscrevam, não tenham medo, eu não sei direito que tema que eu vou pesquisar, eu estou no primeiro ano, como que eu vou saber o que né, o que me chama mais atenção? Os professores estão aí para te auxiliar. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com a professora Solange, eu cheguei com umas ideias super loucas e aí ela foi me direcionando, né, me mostrando um foco, e isso é normal, é natural. No começo a gente fica um pouco perdido, querendo abordar tudo, e quando a gente tenta abordar tudo, a gente não aborda nada direito, né? E a partir dessas orientações, eu sou muito grata, porque inclusive a partir do meu artigo eu tive uma menção honrosa no Univem, coisa que eu nem imaginava que um dia poderia acontecer. Eu falei, nossa, mas o meu artigo entre os melhores, né, do Congresso de Iniciação Científica do Univem, eu fiquei super surpresa quando a professora chegou para mim e falou que ele tinha sido escolhido pela qualidade. Falei, nossa, e eu nem dava tanta trela assim para ele, eu nem dava tanta bola, não achei que estivesse tão bom. Então a gente se surpreende com o próprio desenvolvimento, e esse desenvolvimento a gente leva para a vida. Então faça a sua inscrição, confie nos professores, né, nos docentes que vocês têm, isso é muito importante, questionem, né, a iniciação científica, ela te dá espaço para você questionar, né, para você exercer a sua criatividade, né, e desenvolver essas habilidades que são tão importantes no mundo do trabalho hoje. Então, faça isso. Eu acho que ninguém tem nada a perder fazendo iniciação científica ou buscando uma oportunidade de intercâmbio. Muito pelo contrário, a gente só tem a ganhar. Que é isso. Foi. Acho que é isso que eu tinha para falar, né, essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. É isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de algo que eu gosto tanto. E um detalhe, hoje eu sou professora, né, então, graças a essas oportunidades. É isso aí, Ana Clara. Obrigado aí pelo seu relato, pela tua experiência. Depois eu vou fazer um breve comentário para falar de vocês e vamos ao próximo, então, né? Então, eu convido o Lucas. O Lucas Coutinho, você vai apresentar a Laisla? Isso. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, não tem como deixar de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, a convite da professora Solange, para, né, assim como a Ana Clara disse, falar de um tema que, se hoje, né, eu posso dizer assim, que se hoje eu estou onde eu estou, se eu cheguei ao lugar onde eu cheguei, foi tudo graças a essa primeira vontade, né, essa primeira contato que a instituição proporcionou por meio da iniciação científica. Eu, particularmente, também, né, sou um pouco suspeito para falar, porque desde o meu primeiro ano da instituição, eu já busquei a iniciação científica, eu sempre fico no pé dos alunos para chegarem com um tema proposto, para poderem, sempre de alguma forma,
trazer a sua contribuição no âmbito acadêmico, né, porque a iniciação científica, ela vai dar essa diretriz em um primeiro momento, mas também, como foi pontuado, o objetivo da pesquisa científica é sempre trazer soluções para os problemas reais. E é essa discussão que eu sempre busco ter com os meus alunos, tanto quando a gente vai elaborar um projeto de pesquisa, quando eles me procuram, né, para falar, olha, tem interesse de falar de tal, de um determinado tema, de uma determinada abordagem, é sempre isso que a gente tenta delimitar. Qual que é o problema real, concreto, que a pesquisa ela vai contribuir para a solução? Inclusive, né, tanto quando eu estava na graduação, a primeira motivação, justamente para poder desenvolver um projeto de pesquisa, foi de uma situação prática que eu vinha no escritório. Porque a minha formação ela vem da área contábil e assim que eu iniciei o curso de graduação na área de contabilidade, eu já iniciei trabalhando na área. E vendo ali no dia a dia, foi uma das situações em que eu me deparei, mas por que isso, né? Porque quando a gente elabora um projeto de pesquisa, tem ali a sua linha no qual a gente vai seguir. E uma delas era a questão tributária, né? O recolhimento dos tributos, formas de apuração e tudo mais. E foi vendo uma situação prática que foi o direcionador na hora de elaborar o projeto de pesquisa. Tanto, inclusive, que a iniciação científica, ela culminou no meu TCC, eu levei a pesquisa para a pós-graduação e consegui ali fazer um direcionamento também no mestrado. E seguindo esse mesmo interesse, essa mesma intuição no sentido de buscar um problema prático, foi, igual a professora comentou a respeito da minha orientanda, a Laisla, né? Porque assim, como foi pontuado na iniciação científica, a gente tem essa oportunidade de poder ter uma vivência no exterior, o contato com outras formas de conhecimento a nível de cultura, não somente do país em que a gente se localiza, que a gente faz a opção por estar se matriculando na instituição e tudo mais, mas pelo contato dos demais alunos de várias partes do mundo. Eu, quando fui contemplado, também foi no último ano da minha graduação, em 2013, aí eu busquei tentar ali conciliar, tanto no período de férias, aqui do Univem no meio do ano, eu busquei a formação, me matricular numa instituição que justamente coincidisse nesse período. Aí eu tive a oportunidade de complementar os estudos numa instituição de ensino lá em Londres, numa escola de negócios, tal como hoje o Univem ele vem trabalhando nesse sentido, assim por escolas, especificamente a qual eu faço parte, a escola de negócios do Univem, e a partir disso, essa oportunidade do intercâmbio é uma das um dos pontos que eu sempre busco também falar, olha pessoal, para vocês que estão no programa de iniciação científica, é uma oportunidade para quem tem a vontade de fazer um curso fora, de ter essa experiência internacional, a porta é essa, basta se empenhar, tá ali, ter esse comprometimento, porque a iniciação científica, ela é, de certa forma, extremamente enriquecedora, só que para alcançar todas essas vantagens, esses benefícios, por detrás, a gente observa que são horas e horas de trabalho árduo, Então, são essas horas de trabalho que vai contribuir para essa formação. E a Laisla, também no último ano, essa minha orientanda, ela teve a oportunidade de levar o projeto de pesquisa dela e participar de uma instituição em Portugal. Esse projeto de pesquisa, também ali seguindo a mesma diretriz de orientação, ela surgiu de um problema que ali no dia a dia ela estava se deparando. Um problema, inclusive, que o nosso projeto de pesquisa ele não teve o viés empírico, Ele teve mais a perspectiva de um ensaio teórico, que a gente começou a discutir umas decisões do STF e da Receita Federal a respeito de determinada cobrança do ICMS e do PIS e COFINS, que são dois tributos incidentes nas atividades da empresa. Então, por meio de toda essa conversa, esse incentivo e a predisposição
dos orientandos, a gente vê que né, essas horas e horas, né, de empenho e trabalho árduo só tem, né, benefícios, só tem frutos a colherem no futuro. Até porque a iniciação científica, assim como ela faz com que o aluno busque, né, essa resposta para o problema concreto, a gente leva, né, todos esses ensinamentos, todas essas formas de ensino que a iniciação científica proporciona para a gente no nosso dia a dia. Então, o pensar mais crítico no dia a dia no trabalho, nas decisões que a gente toma ali no âmbito profissional, pessoal, isso faz com que a gente tenha essa oportunidade mesmo de enxergar as coisas com outro olhar, né? Porque ao longo, né, de estudos, de leituras de artigos, o nosso tema, né, aquele tema inicial, a gente vê que muitas vezes o que a gente propõe no começo abre um leque de oportunidades, e tudo isso em função desse pensamento crítico que a iniciação científica ela promove. E, igual a professora pontuou, eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder fazer a apresentação do Minuto Nivem da Laisla a respeito da experiência dela por meio das bolsas, no intercâmbio. Ó, deixa eu só colocar aqui a apresentação, né? Então, assim, né, essa diretriz da pesquisa científica é justamente isso que a gente vem comentando, né, do universo acadêmico, enriquecimento do currículo, e a gente pode também observar como o próprio perfil da instituição do Univem é essa ferramenta de inovação, né, porque somente com a pesquisa científica, com os estudos, com a busca por respostas, é que a gente consegue propor ideias que sejam inovadoras e que resolvam essas demandas, né, do mundo real. Então, ó, deixa eu ver se vai conseguir dar o play por conta da reprodução do áudio. Acho que não. Bom, deixa eu dar um... Não, ele não está reconhecendo o vídeo, professora. Problemas técnicos. Quer que eu coloque uma outra apresentação? Você vê com o Caio? Não, pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir novamente, então, professora, aqui o vídeo, deve ser por conta, né, na hora de fazer o download da apresentação, ele pode não estar reconhecendo a origem. Uhum. Tá? Mas, bom, se a senhora quiser passar para o próximo, aí a gente volta depois, então, com o vídeo da Laisla. Pode ser. Porque na apresentação estava funcionando. Se tiver na agulha aí, a gente coloca. Senão, enquanto você... Ó, então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Opa. Acho que, ó, nem a apresentação foi. Às vezes é configuração. Ó, vamos fazer assim, então. Eu vou fazer o download novamente, aí eu volto, então, na sequência com a apresentação da Laisla. Ok, combinado. Combinado. Beleza. Então, eu vou convidar o Lucas, né? O Lucas Lima, para fazer sua apresentação, contar a sua experiência. Lucas. Boa tarde a todos. Obrigado à professora Solange, Univem, pelo convite. Sobre minha carreira, meu caminho até a Bolsa Santander, até eu conquistar essa Bolsa Santander, foi lá desde o começo, quando eu comecei a iniciação científica. Comecei entre o primeiro e o segundo ano, na engenharia de produção, sob a orientação do professor Edson. E a iniciação científica, ela abre muitas portas. Eu falo isso porque, em processos seletivos que eu me inscrevi, na minha vida acadêmica, hoje eu faço mestrado pela Federal de São Carlos, tudo isso enriquece o currículo. A iniciação científica, ela é fundamental, é um diferencial para vocês hoje que está aí, primeiro, segundo, terceiro, ou até mesmo no quarto ano da universidade. Ela vai te proporcionar conhecimentos, uma visão diferente, você vai se tornar mais crítico, ter um olhar mais crítico de tudo o que se passa ao seu redor. Então, isso te ajuda, não só academicamente, mas profissionalmente.
eu fiz a iniciação aí por 4 anos, fui bolsista pelo PIBIC entre o segundo e terceiro, e depois entre o terceiro e o quarto ano, e eu consegui a Bolsa Santander no terceiro ano, não, no quarto ano para o quinto ano. Fui contemplado para ir no Instituto Superior Técnico de Lisboa, fui acolhido pela professora Tânia Valera, ela ofereceu todo um suporte para que eu podia ir para a universidade. Ela me acolheu no ambiente entre os mestrandos delas, os doutorandos delas, então eu pude acompanhar como que é a rotina do mestrado, como que é uma rotina do doutorado. Eu fiquei nesse instituto por em torno de um mês e meio, e o conhecimento que eu busquei lá, o conhecimento que agregou, não apenas da parte profissional ou acadêmica, mas o conhecimento social foi muito interessante. Você vê uma outra perspectiva de pessoas trabalhando com temas diferentes, com nacionalidades diferentes, uma perspectiva que eu pude colocar de forma única e integral para compreender o que é a iniciação, o que é o trabalho científico, naquilo que eu estava no final da minha iniciação. E hoje eu posso te falar, a iniciação científica, ela não é só um meio de você buscar conhecimento, ela é mais do que isso. Ela te oferece uma visão geral do que você pode fazer, do que você pode estudar, você vai se tornar mais crítico, isso vai te ajudar profissionalmente. Eu tenho que falar, acho que bem rápido mesmo, era isso. Queria passar a bola aí para a professora Solange. E é isso, pessoal. É isso, Lucas. Lucas também. Iniciação científica, 4 anos, grupo de estudo, né? E uma série de coisas. Às vezes os alunos falam, mas a gente trabalha, a gente estuda, né? Mas eu falo, você tem 1 ano para fazer a iniciação científica, se você escrever meia página por mês ou cada 2 você já consegue fazer a iniciação científica. É 1 ano para você produzir um artigo aí, vamos falar de umas 25, 20 páginas, né? Sim, né? E ainda utilizar no seu TC, né? Então, muitas coisas, como o Lucas falou, os demais falaram, muitas coisas, a gente tem mais ganhos do que trabalho, né? Porque vai ter uma orientação, vai ter um foco, então dá tempo sim, né? É possível sim, né? Fazer todas essas escolhas aí. Ok. Vou convidar então aqui o Jordan, que eu deveria ter te chamado, né, Jordan? E aí eu acabei colocando o Lucas em função da Laisla, né? Mas eu vou colocar o Jordan, então, nessa sequência, para ele falar da experiência dele, ok? Tudo bem, professora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e obrigado, professora Solange, por esse convite e pela Univem também, por poder compartilhar um pouco da minha experiência como, vamos dizer, pesquisador, né, participando do projeto de iniciação científica do Univem, representando o curso de Sistemas de Informação, né, que foi no período que eu estava fazendo o bacharel em Sistemas de Informação no Univem. Bem, antes de entrar na questão do intercâmbio, né, eu passei por várias etapas na minha vida para chegar até a minha experiência fora do nosso país. E tudo começou no segundo ano do curso de Sistemas de Informação, né, quando eu procurei o professor Leonardo Botega, né, onde ele foi o meu orientador da iniciação científica, e até hoje ele é meu orientador, já que eu dei continuidade ao mestrado após o bacharel. Mas tudo começou por ele, né, ele me passando a ideia de alguns projetos e tal, e eu comecei a dar continuidade a isso, e tudo se alavancou e eu consegui minha bolsa PIBIT, né, no ano de 2016 até 2017, e tive várias experiências, né, eu consegui publicar um artigo no CONIC, né, no Congresso Nacional de Iniciação Científica, né, naquele ano, e também pude publicar outros artigos fora do país, né, uma publicação num congresso internacional chamado Fusion, que tem relação com o tema do projeto de pesquisa, né, na época, e possibilitou também eu
consegui outras 2 bolsas, né, com base nessas experiências, né. Então, no ano de 2016 a 2017, eu consegui o PIBIT para ter o insumo, assim, para realizar minha pesquisa, né, me auxiliou bastante nisso. A Univei também forneceu toda a infraestrutura para conseguir manter a pesquisa em pé e gerir tudo isso. Nessa época, a gente também já estava junto de um grupo de pesquisa, né, chamado Interação Humano-Computador, então tinha várias pessoas que a gente trocava ideias, né, trocava figurinhas, vamos dizer assim, né, para ter vários tipos de conhecimento ali, bem bacana. Aí em 2017 eu consegui a bolsa da universidade, que foi mais um auxílio financeiro, né, também patrocinada pelo Santander, né, e me possibilitou ainda continuar na mesma temática, né, que eu já estava do PIBIT, junto agora ao Santander, dei mais continuidade ao projeto em si, entre 2017 e 2018. Aí no finalzinho de 2018 eu consegui minha bolsa FAPESP, né? Junto também do Leonardo, né, o meu orientador, mas foi só durante 6 meses, né, no período final ali, onde já estava no último ano de faculdade, onde já praticamente iria defender a monografia ali, mas também auxiliou bastante e por causa desses 3 fatores, né, tanto o PIBIT, o Santander e a Bolsa FAPESP, a gente conseguiu um contato numa universidade nos Estados Unidos, né? Essa universidade, ela se chama Universidade George Mason, ela fica no estado de Virgínia, na cidade de Fairfax, e era um professor, né, um brasileiro que dá aula lá, mora lá nos Estados Unidos, chamado Paulo Costa, que nos convidou a fazer uma apresentação durante um período ali, junto à universidade, desse projeto que estava vinculado à FAPESP e também já vindo ali encarregado do Santander e do PIBIT também, né? Então, no final de 2018, lá para novembro, praticamente no período de apresentação da monografia, aí a gente desembarcou lá para os Estados Unidos e ficamos lá durante uma semana, né? E fomos conhecer toda a universidade ali, toda a infraestrutura. E foi bem bacana porque a universidade lá, ela não é só nos Estados Unidos, né? Assim dizer, ela também tem um pedaço na Coreia do Sul. E conhecemos também não só o professor, como várias outras pessoas de diferentes culturas, né? Muito diferente do que nós vemos no nosso país, a gente andando ali por meio do ambiente da universidade, você vê pessoas da Índia, pessoas do Oriente Médio, andando livremente e tal, como se fosse algo natural. Então é um impacto, assim, que você tem, que você fala, poxa, você vive no seu dia a dia, você vê muitos brasileiros, mas na hora que você está em um outro lugar aberto ali, numa universidade, você vê várias pessoas e pode conversar com elas e ver várias opiniões, né? Então, foi uma experiência muito gratificante, né? Você ter um impacto social ali, você também ter a necessidade de ter um conhecimento de uma outra língua para você se expressar, né? Não só academicamente, mas, digamos, socialmente com essas pessoas e poder compartilhar o máximo possível da sua experiência, né? Então, foi muito bacana essa experiência lá na universidade. Que pena que ficamos só uma semana ali, queria ter ficado muito mais lá para ter um proveito bem melhor. Mas foi muito legal, e tudo isso foi gerido por causa da iniciação científica, né? Então, quando o aluno tem essa oportunidade, o benefício que ela te traz ao longo desse caminho é muito gratificante. Várias portas vão se abrindo, vários contatos vão aparecendo, né? Independente do tema do seu projeto, né? Então, o aluno ele vai abrindo um leque de oportunidades que, no futuro, ele vai ter um grande benefício, tanto por parte, nesse caso, da Univem, que auxiliou bastante nesse processo, e no dia a dia da vida dele, no futuro, né? No momento agora, depois desse projeto, eu já alavanquei para o mestrado, né? Hoje eu também estou fazendo mestrado na Unesp, vizinha ali da Univem, e está possibilitando também outras oportunidades, né? Lá também estou sendo bolsista CAPES, então tem vários caminhos a serem seguidos. É isso, pessoal, que eu tenho para compartilhar da minha experiência fora do país. Muito obrigado.
Muito bem, Jordan, obrigado. É só isso, não, é tudo isso, né? É tudo isso que a gente ouviu aí de maravilhoso na experiência de vocês. Então, eu vou convidar o Matheus para falar da sua experiência, depois, se der certo, o vídeo a Laisela a gente coloca, que é 1 minuto só, né? Deu certo, professora. Acabei de fazer o Deu? teste. Agora foi. Tá. Então, deixa eu passar para o Matheus, aí a gente encerra com o vídeo de 1 minuto dela, tá ok, Lucas? Perfeito. Ok, então, Matheus. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Santi, eu sou do 4º ano de Ciência da Computação. Acho que eu sou o caçula, né, dos alunos. Ainda não me formei. E minha história com a pesquisa começou assim bem cedo na graduação também, como a maioria. Logo no primeiro ano eu já despertei um pouco de interesse no que era a pesquisa científica, como ela funcionava, graças a inúmeras palestras em que a gente comparecia lá junto com o curso, né? O pessoal do CompSci também sempre apoiando. Então, no primeiro ano eu já fui atrás para descobrir como funcionava a pesquisa científica. No segundo semestre do primeiro ano eu já entrei como bolsista CNPq, então fiquei de 2017 a 2018 como bolsista CNPq PIBIT, e depois eu fui para PIBIC em 2018, né? E foi em 2018 também que eu adquiri fui contemplado com uma das bolsas da Santander Ibero-Americana. E foi uma experiência, assim, incrível, de verdade. Eu já conhecia o programa. Assim que eu entrei na faculdade, eu já fui descobrir, né, como funcionavam as coisas aqui. E vi sobre o programa e já me interessei e já comecei a me preparar. No primeiro ano eu não consegui entrar na bolsa por causa que eu não tinha histórico escolar ainda, então eu deixei no segundo ano. O meu plano era tentar do segundo até o final do curso, né, tentar conseguir a bolsa. Foi uma surpresa, logo no primeiro ano que eu tentei eu já consegui ser um dos escolhidos. Então, no final de 2018 foi quando eu recebi o valor em mãos, né? E em 2019 foi quando eu realizei minha viagem. O meu tema de pesquisa, no começo, ele girava em torno de sensores e ambientes monitorados. Mas eu mudei um pouco. Quando eu amadureci, né, na pesquisa científica, eu comecei a me interessar um tanto pela parte de inteligência artificial e um tanto também em blockchain. Então, 2 áreas muito atuais e muito conhecidas, né? No blockchain nem tanto, mas inteligência artificial todo mundo já ouviu falar. E justamente por isso de inteligência artificial todo mundo já ouviu falar, foi que eu aproveitei essa bolsa para estudar lá fora um pouco sobre blockchain. Eu realizei uma espécie de treinamento, né? Eles denominavam como treinamento, mas na verdade era mais um encontro entre todo tipo de... Era um encontro interdisciplinar de pessoas que queriam aplicar o blockchain em alguma coisa, alguma solução. Então, foi uma experiência muito boa. Eu conheci pessoas eu fui para a Europa, né? E lá eu fui para... Esse curso, esse treinamento, ele aconteceu em Madrid, né? Então, lá na Europa, é tudo muito perto. Então, todos os países, as pessoas da região foram para esse curso também, para esse treinamento. Então, eu conheci pessoas da Bulgária, conheci pessoas da Rússia, conheci pessoas da Inglaterra. O professor que era responsável, ele era formado pela faculdade de Cambridge. E foi uma experiência muito legal conhecer conhecer as culturas diferentes, né? Ao mesmo tempo, assim, e você tendo que se comunicar com eles, e brasileiro tem muito esse negócio de ser muito calorento, né? Chegar assim, aí você tem um ambiente que é um pouco mais frio, que é normal para eles, e para a gente às vezes fica meio estranho, mas mesmo assim foi maravilhoso. E tudo isso graças à pesquisa, com certeza. Depois que eu retornei, né? Eu fiquei quase 1 mês fora. Quando eu retornei, corri atrás daquelas aulas que eu não consegui participar. E logo depois, né, isso foi no começo de 2019,
já comecei a mudar o meu tema de pesquisa, comecei a pesquisar de umas coisas diferentes, fiz algumas publicações, e agora, no começo de 2020, eu recebi uma proposta de um emprego diferente do normal, né? Um emprego numa empresa que está começando agora, que vai trabalhar com blockchain, e que praticamente eu fui escolhido a dedo por estar nessa área, né? Nessa pesquisa. Então, se eu tenho uma mensagem para passar para os alunos que estão assistindo, ou que vão assistir, é justamente essa. A gente tem muito um pouco dessa separação entre mercado e pesquisa. Às vezes as pessoas consideram que ou você tem que ser uma pessoa só de mercado, você tem que ser preparado para o mercado de trabalho, ou você tem que ser uma pessoa acadêmica. E, na verdade, existe muito espaço para aquela intersecção dessas duas áreas. Tecnologia de ponta só é construída com pesquisa. Os avanços em todas as áreas só se dá com pesquisa. Então, as empresas que são pioneiras nessas áreas, que buscam desenvolver soluções melhores ou encontrar novas formas de resolver os problemas que a gente já tem, vão recorrer à pesquisa. E eles vão precisar de profissionais que são preparados para a pesquisa. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Mesmo que pareça que na pesquisa você só vai ter a parte acadêmica, não, existe um espaço de mercado para isso, e você vai ser um profissional diferenciado. Não é qualquer lugar que eles vão conseguir encontrar pessoas desse tipo, então você vai ser valorizado por causa disso também. Mesmo que você esteja trabalhando agora, eu sei que é mais complicado você conseguir se dedicar tanto à pesquisa, né? Tenha essa iniciativa, né, para você ter um pouco da experiência do que é. Muitas vezes a pesquisa traz para a gente uma experiência diferente do que a faculdade tem a oferecer, o que um trabalho tem para oferecer. Porque é uma área em que você está experimentando as coisas, você está descobrindo as coisas. Então, isso vai te deixar muito mais ligado, né, como já foi falado aqui, muito mais crítico a esse tipo aos problemas e às formas de resolver esses problemas. É um exercício que vale muito a pena você desenvolver e se preparar também. O que eu tinha para falar era isso. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que como eu acredito que eu sou mais próximo na faculdade ainda, né? Dependendo de como for funcionar o próximo semestre agora, né? A gente não sabe como vai ser, mas estou aberto a qualquer um que tenha algum tipo de dúvida, algum problema, pode me procurar, tá? A gente se encontra e eu ajudo em qualquer coisa que eu puder relacionada à pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Matheus. Interessante. Ó, já 2020 com pandemia, com proposta de emprego. Isso é maravilhoso, né? Muito bem, parabéns aí. Então vamos voltar aqui ao Lucas. Você já conseguiu? Já? Eu acredito que sim, professora. Deixa eu compartilhar aqui novamente para ver se o áudio ele vai ser reproduzido. Ok. Acho que agora foi. O áudio ele está acompanhando, professora? Não. Não? Para mim, não. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Tentar ativar o microfone. Foi? Não está aparecendo o áudio? Não está reproduzindo o áudio? Não tem o áudio. Mas que estranho. Deve ser por conta da reprodução. Bom, eu vou tentar executar o vídeo, então, sim, aqui na apresentação. Não sei se para outros aí o áudio está ok para vocês ou não? Não. Não, ó. Eu vou reproduzir o vídeo, então, direto do arquivo. Às vezes a gente encontra esse... Ó,
aparecendo? Aí do Cláudio? Tá com delay, Lucas. Tipo, a imagem passa, mas não. Acho que tá Tenta mais uma vez, então. Desativar o microfone? Pode ser isso. Lucas, se eventualmente o Caio estiver na videoconferência, ele pode dar um apoio. Eles reproduzem, né, no computador dele, já que ele está gravando, e a gente consegue ver sem nenhum problema. Ah, pode ser então. Deixa eu reproduzir aqui. Eu acredito assim, Não enquanto foi. não resolver, né? Porque a Laís, ela não pôde comparecer do trabalho, né? Ela não foi liberada e tal. Então, ela tem o vídeo, né, que a gente ia passar. Ela é de contábeis, que é representando aí o curso junto com o Lucas, né? Mas se não for possível, eu já convido, né, a professora Gabriela e aí a gente vai adiando mais um pouco esse vídeo. Tudo bem, Lucas? Pode ser, professora. Eu bem? vou tentar aqui o suporte do Caio, ou também tentar reproduzir a aba direto do YouTube. Vamos ver. Ok. Vamos verificar isso. São as memórias da quarentena. É, verdade. Bom, então eu convido a professora Gabriela, que aceitou para estar aqui com a gente, para enriquecer aí, né, o nosso encontro e, oportunamente, falar sobre o NAPEX, né, e as atividades que podemos usufruir nesse momento de quarentena, inclusive, né, Gabriela? Isso aí, Gabriela. Isso. Obrigada, professora Solange. Eu, de antemão, peço desculpas por qualquer barulho. A gente está num período aqui de reforma na minha casa, então tem parafusadeira e betoneira e umas coisas assim. Então, por favor, desconsiderem esses eventuais barulhos, tá? Professora Solange, eu só tenho a agradecer pelo convite, de poder, de alguma forma, participar aqui desse encontro com alunos e intercambistas do Univem e, paralelamente, também conversarmos um pouco sobre a iniciação científica. Afinal de contas, pelo que pude observar, acho que até há um entrelaçamento, né, muito forte entre a experiência da iniciação científica de todos e o intercâmbio que veio um pouco depois. Então, muito obrigada. Eu saúdo aqui a todos os intercambistas. Eu acho que ouvi-los traz uma gratificação muito grande para quem é professor, para quem é docente, saber que a instituição, que o Univem, que os professores, de alguma forma, a instituição conseguiu propiciar a vocês essa experiência, esse crescimento, e como vocês muito bem pontuaram, esse diferencial, porque a gente hoje atravessa um período de transição, né, em que antes havia uma separação muito grande entre o que era teoria e o que era prática, e a pesquisa, ela tem um condão, ela enseja essa união, essa conexão entre o que a gente aprende dentro da sala de aula e, eventualmente, o que a gente consegue aplicar, não é mesmo? Então, nesse sentido, eu acho que essa iniciativa, professora Solange, é muito, muito bem-vinda, inclusive veio num excelente momento, muito oportuna, porque nós, no Univem, através do NAPEX,
nos encontramos com o edital de seleção de projetos PIBIC e PIBIT aberto, né? Então, por falar nisso, eu acho que eu acabei não me apresentando. Eu me chamo Gabriela, professora Gabriela, do curso de Direito. Sou atualmente a responsável pelo NAPEX, aqui no Univem, pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão do Univem. Talvez muitos não me conheçam, eu acho que eu só conheço a Amerita, porque atualmente leciono uma disciplina no mestrado em que a Amerita se inscreveu. E então sou professora do curso de Direito, né? Também fico muito feliz porque vim aqui para falar do NAPEX e da iniciação científica, mas não posso também deixar de me identificar com as palavras de vocês. Afinal de contas, eu também fiz uma espécie de intercâmbio na minha graduação, mas foi de trabalho, acabou não sendo de estudo, e também tive períodos de estudo no exterior, né, no doutorado. Então, eu acho que isso é uma experiência que agrega muito valor à nossa vida. Acho que alguns de vocês mencionaram a importância que é viver esse momento, viver a vida acadêmica em sua plenitude, com intensidade. Eu acho que é um momento de descoberta, é um momento de autoconhecimento para todos nós. Eu acho que, e a iniciação científica traz consigo aí não só o aprender a pesquisar, mas eu acho que também deixa muito claro a diferença entre simplesmente estudar e a gente colocar em prática o que a gente estuda aprendendo, né? A gente tem ali um professor orientador, mas que também não fica todos os segundos do dia com a gente, com um aluno da graduação, que é o responsável pelo desenvolvimento da sua pesquisa, claro que com orientação do professor. Mas eu acho que, voltando um pouquinho para enfatizar a importância da iniciação científica na carreira, eu acho que é um diferencial, sim, do currículo. Eu acho que oportuniza crescimento tanto pessoal quanto crescimento profissional. Afinal de contas, pode fazer com que o aluno se depare com uma pluralidade de pensamento, com uma diversidade de possibilidades, faz com que o aluno expanda os seus horizontes, o convívio com diferentes grupos de estudo, diferentes grupos de pesquisa, eventualmente auxiliando em eventos, em congressos, se preocupando um pouquinho em escrever relatórios. Ele é fundamental na formação desse futuro profissional. E sem falar no networking, que muitos de vocês mencionaram em suas falas, né? Os contatos que vocês vão construindo ao longo desse período, ao longo da iniciação científica, eles são extremamente válidos, porque, porventura, como foi o caso de alguns, eles ajudam aí no ingresso, auxiliam no ingresso numa pós-graduação, stricto sensu, num curso de mestrado, quem sabe depois num curso de doutorado. Eu não sei se também fiquem à vontade para me fazerem alguma pergunta, caso vocês tenham alguma dúvida, mas a professora Solange, ela havia me pedido para eu falar um pouquinho, então, feitas essas considerações preliminares sobre a importância da iniciação científica, eu acho que talvez a gente possa falar um pouquinho sobre os editais que estão abertos, professora Solange, falar um pouquinho aí do edital do PIBIT e o edital do PIBIC para todos os alunos do Univem. A gente tem aí um edital aberto, um edital que ele vai receber
propostas, projetos até o dia 21 de junho, então, né, corram quem tem interesse. Acho que da fala dos colegas já deu para perceber que é, sim, uma forma muito positiva de autodesenvolvimento, né, a gente se torna também muito autodidata, aprende a ir atrás, né, do que a gente precisa. Então, a gente tem 2 editais abertos, o edital do PIBIT, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e temos também o edital PIBIC, que é o de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq, né, ambos com a data final dia 21 de junho. Temos ali os valores relacionados à bolsa, né, qual que é o valor a ser recebido pelo bolsista, de R$400, algumas informações relacionadas a prazo, inscrição, principalmente ali com relação também aos requisitos do orientador e alguns requisitos do aluno, do graduando de algum curso do Univem, que deve necessariamente fazer um currículo Lattes, construir uma proposta, um projeto, né, ter o aceite de algum dos professores que podem orientar um projeto de pesquisa, de iniciação científica no Univem, e também, como alguns de vocês também já mencionaram, não se encontrar em período de formatura no corrente ano de 2020. E tem, claro, alguns outros detalhes, mas isso vem depois, né? Como, por exemplo, mencionar que é bolsista CNPq, quando submeter artigos, participar de eventos, tem entrega de um relatório parcial e um relatório ao final, né, porque é um recebimento de uma bolsa por um período de 12 meses. Então, a entrega parcial, em dezembro, o aluno bolsista, ele entrega um relatório parcial e no final do ano na metade do ano que vem, ao final desses 12 meses, ele entrega um relatório final com informações relacionadas ao período desenvolvido de pesquisa, né? Então, o período de submissão de propostas, ele se encontra aberto, deve ser enviado para o e-mail do NAPEX, que é napex@univem.edu.br, e, eventualmente, para tirar dúvidas, eu acho que vocês podem entrar em contato comigo, professora Gabriela, meu e-mail é bechara@univem.edu.br, ou com o e-mail, através do e-mail do próprio NAPEX, que é napex@univem.edu.br. Só lembrando que agora, no momento, em virtude da pandemia, a gente se encontra com o horário reduzido, né? Então, tem atendimento lá apenas das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta. Professora Solange, eu não sei se tem alguma dúvida, algum aluno gostaria de falar algo. Verificar se alguém construiu aqui alguma pergunta, mas ainda não. Bom, tenho certeza, está bem claro, né? Bem clara a proposta do NAPEX, nós vimos aí pelos relatos a importância de ter a iniciativa, né? Ter a iniciativa. Está tudo, o NAPEX, os professores, os orientadores, né? As datas, então o aluno ele tem que ter a iniciativa, a vontade, o gosto de chegar, de mandar seu e-mail, de visitar o NAPEX, né, no semestre que vem, conforme vão caminhar aí as informações e os procedimentos, mas estreitar o contato, né, para poder não perder a inscrição, que vai até dia 21, né, Gabriela, para que possa caminhar para fazer a iniciação o semestre que vem, né, que seria no próximo semestre. Então, o importante é não perder prazo, porque dependendo do ano que está, não pode mais, em função do TC, do final, né?
Eu acho que o importante é esse recado mesmo, né? Oportunidades são muitas, agora a iniciativa é do aluno, né? Ele gostar e ele buscar informações para inserir nos programas, não é mesmo? É Isso, aí, professora. Se eu puder fazer um acréscimo rapidamente, não quero interromper a fala dos alunos aqui que estão contando a experiência, a riquíssima experiência de todos, mas eu acho que é bem nessa linha que a professora Solange comentou. Não espere para ter um projeto de pesquisa perfeito. Ele é um projeto, ele é um pré-projeto. Então, a gente já parte do pressuposto que vocês não tiveram nenhuma experiência de pesquisa nesse sentido. Só que a gente precisa que vocês se ajudem propondo algo, tendo essa iniciativa, procurando um professor, né, pensando, tentando delinear, ainda que de forma embrionária, muito inicial, um tema de pesquisa, né? Porque afinal a gente tem ali um modelinho, então vocês vão ter que fazer uma introdução, vão ter que delinear qual que é o tema de pesquisa, o problema, a hipótese que vocês imaginam que responda a esse problema, por que vocês estão pesquisando sobre aquele tema, e daí nesse sentido os objetivos geral, os objetivos específicos, né? E metodologia e cronograma. Professora Solange, até para finalizar aqui a minha fala, nós também do NAPTEX, a partir da semana que vem, teremos a transmissão de algumas lives justamente voltadas para o auxílio dos alunos na construção de seus respectivos projetos de pesquisa, falando sobre a importância também da pesquisa, diferenciando pesquisa teórica de pesquisa aplicada, opinião de pesquisa construída com dados, né? Então, também já estendo o meu convite aí a todos para que, se possível, acompanhem aí as nossas iniciativas. Obrigada, então, professora Solange. Eu é que agradeço, Gabriela. Obrigada mesmo. Certo? Então, professora, eu conversei aqui com o Caio e falou assim, ó, tenta mais uma vez, então, reproduzir agora direto pelaquela aba do Google Meet, quando tem aqui a opção de compartilhar vídeos, né, direto do YouTube. Vamos ver se agora a gente consegue. Então, vamos tentar aí a nossa última... Vamos ver. Deixa eu desligar o meu outro microfone. Já está aparecendo para vocês? Sim. Ó, eu vou dar o play então, vamos ver. Deu certo? O primeiro... Ah, então beleza. A professora Solange mandou ok, deixa eu voltar aqui então. Referência pela tradição e excelência na qualidade de ensino, o Univem oportuniza aos alunos a possibilidade de aprendizado além dos muros da instituição. Nos últimos 10 anos, cerca de 50 alunos foram contemplados com bolsas de estudos internacionais, por meio da parceria entre o Centro Universitário e o Programa Santander Universidades. Aluna do 4º ano do curso de Ciências Contábeis, Laisla Thaís da Silva foi aprovada no processo de seleção do Programa Ibero-Americano Santander e participou no início do ano do curso de avaliação de risco em projetos de investimentos na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Portugal. Segundo ela, além de expandir o conhecimento, o curso possibilitou rever vários tópicos abordados em sala de aula em diferentes disciplinas. A base que eu tive aqui ajudou bastante, até porque se não tivesse a base que eu tive aqui, eu não teria conseguido
fazer o curso que eu fiz lá na Universidade de Coimbra. Foi o curso de avaliação de risco em projetos de investimento. E todo embasamento que eu tive aqui durante o segundo, terceiro ano, eu pude aplicar de novo no curso e ainda aprofundar com aquilo que eu não cheguei a ver aqui na faculdade. Para participar do processo de seleção, o aluno tem que apresentar um bom rendimento e participar do núcleo de apoio à pesquisa e extensão do Univem. Graças à pesquisa, eu consegui a bolsa, porque ter participado da iniciação científica foi um dos quesitos para poder participar da seleção. E eu acho que o Univem, nessa parte, ele contribui bastante, porque ele, mesmo como intermediário, ele incentiva o aluno a buscar algo totalmente diferente do que ele vivencia dentro da universidade. Ele motiva a gente a explorar algo mais lá fora. É uma experiência em tanto você participar do intercâmbio, conhecer outro lugar, um lugar que você tem curiosidade, que você sabe que é gratificante, que vai agregar muito para a sua vida. Acho que agora foi, né? Correu tudo bem. Deixa eu colocar. Deixa eu só. Aí. Bom, então, né, esse é o depoimento da Laís, a minha orientanda, e a gente, né, não tem um outro sentimento a não ser o de felicidade, né, ali compartilhado um pouco com gratidão pela oportunidade, né, que os alunos né, nos dão de confiar, no sentido de, né, eles terem essa oportunidade de desenvolverem um projeto, de encararem, né, de fato, esse desafio que é elaborar o seu projeto de pesquisa, fazer o desenvolvimento do artigo e tudo mais, e né, a gente é o nosso papel como professor, né, poder ali contribuir de todas as formas para o aprendizado dos alunos. Ok, Lucas, obrigado aí pela apresentação da Laís. E o que eu tenho para dizer para vocês, né? Eu estou muito feliz, sabe, com a experiência que a gente teve agora, com esse encontro, muito rico, né? No começo do nosso encontro aqui, as boas-vindas, depois o relato de vocês, cada um com o seu perfil, com a sua expectativa, com a sua experiência, o seu relato. Não vou fazer aqui um comentário sobre cada um, dado ao tempo, né? A gente tem PO, algumas atividades aí logo à noite, mas a importância, sabe, o colorido que vocês todos deram, né? As experiências que vocês tiveram, que vocês, de uma forma assim, muito cuidadosa, muito pontual, relataram aqui, e isso fica, né, para os nossos alunos, que nós vamos desenvolver um trabalho de divulgação muito importante, o início de tudo, né, o ingresso na instituição, um curso superior, a iniciação científica, as descobertas, os congressos, então a gente começa a ver, assim, como vai crescendo, né, como que a desenvoltura de vocês de apresentarem. Vocês estão muito desenvoltos, né, muito avançados intelectualmente, a maneira de se expressar, de colocar, o que vocês tiraram de proveito de tudo isso. Então, a gente, assim, ouvindo, assistindo, é muito rico, dá vontade de ficar aqui por muito tempo ouvindo vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muito mais coisa para contar, né? Eu falei, 5 minutos, né? Então, a gente restringe aí um pouco do tempo para poder atingir aí o nosso tempo que tem que ser previsto também, né, em função das atividades, mas a vontade é de ouvir vocês muito, né, mas que bom ter conhecido a experiência de cada um, a oportunidade, e eu fico pensando aqui uma coisa, quando o Matheus falou, e eu já ia dizer isso no fim, ele falou, então, né, eu tive aí uma proposta de emprego em função de um trabalho que ele desenvolveu, que alguém, o que é isso? E aí depois, amarrando com o que a Gabriela falou do currículo Lattes é uma propaganda nossa, é a nossa vida, né? Então, busca o nosso currículo, e ele tem que estar sempre atualizado, para conhecer o nosso perfil,
Então, busca lá uma informação, uma necessidade da corporação, né, para ela falar, não, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero ver o que ela desenvolveu. No momento que você chega com o seu discurso de uma iniciação científica, você já disparou de outros candidatos, você vai contar a sua experiência, o que você fez, o que você descobriu. Pelo fato de você contar a tua experiência, ele já vai perceber que você é uma pessoa diferente, que você teve uma curiosidade, vamos falar assim, a mais, para ver o que mais que eu aprendo na faculdade, além dos muros da instituição, o que mais que tem? E vocês foram e viram, né? Estão disseminando isso para os seus colegas, e eu fico, assim, muito feliz de ter ouvido cada relato, cada experiência, né? Vocês, assim, com uma força, sabe? Com uma vontade, com uma iniciativa, tão jovens, e eu falo, não vai ter problema de emprego, sabe, de se expor numa entrevista, de se colocar, então vocês estão muito à frente, né, então eu acho que isso é aquilo que a gente fala, o primeiro passo, né, primeiro passo, ficando aí o exemplo para os nossos alunos que estão querendo buscar uma iniciação científica, é você se inscrever, é você fazer um pré-projeto que o orientador depois ele vai direcionar, mas você tem que ter essa iniciativa de ir lá e fazer sua inscrição, né? E eu fico vendo aí a experiência do Lucas Coutinho, foi meu aluno, né, Lucas? O Lucas foi meu aluno, hoje ele é meu colega de trabalho, né? Olha que interessante, curioso, pesquisador, gosta, vai atrás, né? Super comprometido com as coisas da docência e da profissão, então eu vejo assim, eu não vejo dificuldade para nenhum de vocês, só pelo fato de estar ouvindo vocês e conhecer a história, sabe, os caminhos estão abertos, né, os caminhos estão abertos, e se não tiver, vocês vão abrir, né, vocês vão encontrar uma forma de se colocar, de buscar, e a gente vê que está todo mundo aí, a Ana Clara, né, que acho que ela deve ter saído, não sei, ela dá aula, ela deve ter aula agora à noite também, alguma coisa assim, e é o que ela falou, né, as oportunidades estão aí, eu não sei se um dia ela pensou em ser docente, hoje ela é docente, né, ela dá aula no Senac, e tem uma série de, eu lembro quando ela foi fazer entrevista, né, e ela falou, professor, eu vou fazer uma entrevista, e agora, como faz? Olha, vamos lá, né, então, sabe, não tem erro, né, as oportunidades vão aparecendo e vocês vão ocupando os espaços, porque vocês estão preparados, né, vocês estão preparados, estão querendo mostrar isso para os alunos, você também pode, né, está aí a oportunidade, busque, né, traçar o seu caminho, a sua trajetória, de uma maneira cuidadosa, responsável, com os seus valores éticos, né, não importa as dificuldades que a gente tem que ter os nossos valores morais aí bem firmados, é isso que vai fazer a diferença, né, porque eu sempre digo, o conhecimento a gente desenvolve, agora as questões socioemocionais, elas estão dentro da gente, e eu vou mostrar isso a partir do momento que eu estou com as pessoas e nos ambientes todos, né, e vocês tiveram experiências fora, como que eu me posiciono num outro país, e com pessoas diferentes, é aquilo que eu levo daqui, é aquilo que eu tenho, que a minha família me ensinou, que os meus pares me ensinaram, que os professores comentaram alguma coisa ou outra, eu fui pegando, e vocês foram montando o seu perfil, sua personalidade, e aonde for, vai ser assim, né, as coisas, os nossos valores não mudam, muito pelo contrário, eles se estabelecem cada vez mais, então a forma de se colocar, a forma de você interagir com culturas, pessoas diferentes, isso também faz a diferença, né, não é você ir, é você absorver, deixa eu ver o que eu posso tirar de proveito de tudo isso, das dificuldades, como a Merita falou, nossa, quanta dificuldade que eu tive, eu não sabia que ainda tinha tudo isso, né, e como que eu faço para não perder a bolsa, porque acho que tem um prazo, né, então, todas essas coisas fazem parte do nosso crescimento, é tudo experiência, né, é tudo experiência. E os pontos que a professora Gabriela colocou também, né, as oportunidades, as chances de você ser um bolsista, né, as oportunidades que você tem, é agora, né, então a oportunidade está aí, vamos aproveitar e fazer com que tudo isso faça uma diferença, como fez na vida de vocês, e atingiu, assim, em cheio o propósito de
a relatar a sua experiência nessa reunião, nessa meet que a gente criou aqui agora. Então, o propósito foi esse, e eu tenho certeza que foi atingido, né? Era isso mesmo que a gente previa, a experiência de vocês, e foi muito rico. Quem deu colorido a tudo isso foram vocês, né? Vocês deram esse colorido aí a todo esse momento aí de experiência, de relato, e eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente conversar, né? Com certeza a gente vai ter outras oportunidades, né? Para que a gente possa trocar aí e as nossas experiências, o nosso conhecimento, enfim. Então, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma colocação mais. Eu só gostaria de reiterar meus agradecimentos pela oportunidade. A professora Solange, com muito carinho, me convidou para contar um pouquinho da experiência. Obrigada a todos. Que, felizmente, né, essa oportunidade que a gente teve transformou o nosso ser, né, por completo. E é isso. Eu que agradeço, Merita. Agradeço a cada um de vocês aceitarem, por disponibilizarem aí um pedacinho do seu tempo, né, para a gente poder estar junto, né, é isso mesmo. Obrigado a cada um, é muito importante, muito interessante a experiência de cada um de vocês, né, isso vai estar registrado, ó, a gente está gravando, vai ficar registrado, né, para que a gente possa lembrar de tudo isso, né, e de como importante foi para vocês e está sendo para nós. Eu agradeço muito também, Gabriela, sua participação, a sua disposição, sua disponibilidade. Olha, já coloquei até aqui, tá? O seu e-mail e também o do NAPEX, que é para os alunos depois não se perderem, né? E entrarem em contato e fazer a diferença também. Um dia, esses alunos que hoje farão as inscrições estarão aqui também, né? Num outro momento, contando as suas experiências, mas tem que ter a iniciativa de chegar lá, né? Isso, professora Solange, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, parabenizo pelo trabalho, eu acho que esse tipo de iniciativa é excelente, e além de ser excelente, é fundamental para quem a gente está ouvindo hoje contar a sua experiência, é fundamental para nós, enquanto professores, porque nos traz essa gratificação, né, de a gente sentir, de a gente ouvir os alunos e saber que a gente, né, tem esse papel, consegue fazer esse diferencial, influenciar esse caminho, e também fundamental no sentido de mostrar, né, exemplificar para os alunos que estão ingressando, ou já ingressaram, já estão aí num período um pouco intermediário no Univem, das maravilhas, né, que o intercâmbio, que a pesquisa pode oferecer, tanto para esse período de vida acadêmica, né, e também depois no futuro, porque traz um crescimento pessoal e um crescimento profissional muito grande. Então, obrigada e parabéns novamente, professora. Obrigada, Gabriela, eu que agradeço. Agradeço a cada um de vocês, e se alguém tiver alguma colocação, estamos aí, senão encerramos a nossa reunião hoje. Muito obrigado mesmo pela participação de cada um. Tchau, Lucas. Valeu, professora. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade aqui. Obrigada, eu que agradeço.